Imagine o momento exato em que 300 toneladas de metal puro descem dos céus e colidem contra o concreto a 240 km por hora. Se este anel preto falhar, não há segunda chance, a catástrofe é certa. Mas a base desta tecnologia não é um metal futurista, é uma seiva branca e pegajosa colhida na selva. Como um líquido frágil se transforma em um escudo de $5.000, capaz de suportar o peso de um prédio. Bem-vindos à fábrica, onde a natureza bruta é forjada para sobreviver ao impossível. A jornada deste gigante da engenharia começa muito longe das pistas de aeroporto e do barulho dos motores a jato. Ela se inicia no silêncio úmido e abafado das florestas tropicais, onde a tecnologia mais avançada do mundo ainda depende da biologia simples de uma árvore. Aqui, trabalhadores fazem um corte cirúrgico na casca da seringueira, permitindo que o látex branco escorra lentamente para pequenos copos. Pode parecer um método antigo para uma indústria que movimenta bilhões de dólares, mas a verdade é que a química moderna ainda não conseguiu superar a natureza. Uma única árvore produz apenas algumas dezenas de gramas de látex por dia, cerca de 30 a 60 gramas, para fabricar um único pneu de uma aeronave comercial de grande porte, que pode pesar mais de 130 quilos. É necessário o trabalho acumulado de centenas de árvores ao longo de dias inteiros. Você deve estar se perguntando: por que usar árvores quando temos fábricas químicas? A resposta é uma questão de vida ou morte. A borracha natural possui uma resistência ao calor que a borracha sintética simplesmente não tem. Quando um avião toca o solo, o calor gerado pela fricção é avassalador. Se o pneu fosse feito como o do seu carro, com muita borracha sintética, ele derreteria e explodiria sob a carga. É por isso que na mistura de um pneu de avião, a borracha natural representa cerca de 70 a 90% do conteúdo total. É o escudo térmico da natureza protegendo a máquina humana. Após a coleta, esse líquido precioso é estabilizado, prensado e seco, transformando-se em fardos de borracha crua, com alta resistência à tração. Agora, essa matéria-prima vital está pronta para deixar a floresta e entrar no mundo da indústria pesada, onde será testada até o limite. Ao chegar à fábrica, a borracha natural entra em um mundo de força bruta. O objetivo agora é transformar uma matéria macia e elástica em um composto capaz de resistir a impactos de toneladas e pressões internas que excedem 200 libras por polegada quadrada. O coração desta etapa é o misturador interno, uma máquina colossal onde lâminas rotativas giram com uma força capaz de triturar rochas. Aqui, a borracha natural é bombardeada com ingredientes vitais. Adiciona-se uma pequena quantidade de polímeros sintéticos derivados do petróleo, como o estireno, para ajudar o pneu a manter sua elasticidade, mesmo quando a temperatura muda drasticamente durante o voo. Mas o ingrediente que muda tudo, aquele que transforma a borracha branca em uma armadura negra, é o negro de fumo. Este pó finíssimo não está ali apenas pela cor. Ele age como um reforço estrutural, preenchendo os espaços entre as moléculas de borracha e tornando o material incrivelmente resistente a cortes e rachaduras. Em um pneu de avião, o negro de fumo compõe cerca de 35 a 50% da mistura. Sem ele, o pneu se desgastaria em poucos pousos. O som dentro desta sala de mistura é um rugido constante. O atrito gerado pelas lâminas é tão intenso que a mistura aquece sozinha, e óleos de processamento são adicionados com extrema cautela, compondo apenas 5 a 10% da mistura para garantir que a borracha não fique mole demais. O resultado é uma massa negra e densa, ejetada do misturador como lava solidificada. A pele do pneu está pronta, mas sem um esqueleto interno, ela não passaria de uma bolha gigante prestes a estourar. Se você cortasse um pneu de avião ao meio, descobriria que a borracha é apenas a fachada. O que realmente segura o avião no ar e no solo é o tecido e o aço escondidos lá dentro. Diferente dos pneus modernos de carros, que usam uma estrutura radial, os pneus de avião confiam predominantemente em uma construção diagonal, ou bias ply. Imagine camadas de tecido de nylon ou aramida sendo empilhadas umas sobre as outras em ângulos opostos, criando um padrão cruzado. Essa arquitetura cria uma parede lateral incrivelmente rígida, capaz de suportar cargas de compressão brutais sem colapsar.
Antes de entrarem no pneu, essas fibras de alta resistência são mergulhadas em borracha quente para garantir que nunca se separem, mesmo sob o estresse de um pouso violento. Mas a âncora de todo esse sistema é o talão. Este é o anel que prende o pneu à roda de metal do avião. Não é um simples arame, é um feixe complexo de fios de aço de alta tensão, enrolados múltiplas vezes e envoltos em borracha dura. A precisão aqui é absoluta, pois qualquer folga faria o pneu girar em falso ou se soltar da roda, resultando em desastre. Com as camadas de tecido preparadas e os anéis de aço forjados, temos o esqueleto e a pele. Agora precisamos de mãos humanas e máquinas de precisão para unir tudo isso em uma única forma. A montagem de um pneu de avião desafia a lógica da produção em massa rápida. Enquanto uma fábrica de carros cospe pneus em segundos, fazer um modelo para a aviação pode levar meses de certificação e produção. O processo de construção em si é lento e metódico. Em um tambor de metal expansível, as camadas são aplicadas uma a uma. Primeiro, o revestimento interno, que servirá como a câmara de ar hermética. Depois, vem as lonas de reforço, e não estamos falando de 2 ou 3 camadas. Um pneu de avião pode ter entre 12 a 20 camadas de tecido empilhadas. Cada camada é posicionada em um ângulo calculado matematicamente para distribuir as forças de impacto. O operador ou o sistema robótico deve garantir que a tensão seja perfeita. Em seguida, os pesados anéis de aço do talão são colocados nas bordas e o tecido é dobrado sobre eles, travando a estrutura mecanicamente. Quando a banda de rodagem e as paredes laterais são finalmente aplicadas, o tambor se expande, transformando o que era um cilindro plano na forma arredondada de um pneu. Neste estágio, ele é chamado de pneu verde. Ele é pesado, chegando a 136 quilos, e denso, mas ainda é quimicamente fraco. Suas moléculas estão apenas misturadas, não unidas. Se ele tocasse a pista agora, se deformaria como argila. Para ganhar sua força lendária e se tornar um objeto sólido, ele precisa passar pelo fogo. O pneu verde, agora uma massa imponente de borracha e tecido, é levado para o setor de vulcanização. Ele é colocado dentro de um molde de aço maciço que pesa toneladas. Quando a prensa se fecha, ela aplica uma força esmagadora. Dentro do pneu, uma bexiga de borracha infla com vapor de alta pressão, empurrando a massa verde contra as paredes do molde, onde o desenho do pneu está esculpido. A temperatura sobe para níveis entre 160 e 177 graus Celsius. É um calor intenso, mas controlado com precisão para não danificar o nylon no interior. Este é o momento da transformação irreversível. O enxofre na mistura acorda e começa a criar ligações químicas entre as longas cadeias de polímeros. É como se bilhões de microsoldas estivessem acontecendo simultaneamente dentro da borracha. Esse processo, chamado de reticulação, transforma a borracha de uma pasta plástica em um material elástico com memória. O ciclo de cozimento é longo, durando de 30 a 60 minutos, muito mais do que um pneu de carro, para garantir que o calor penetre até o núcleo mais profundo dessa carcaça espessa. Se o tirarem 1 minuto antes, o interior estará cru e falhará. 1 minuto a mais e a borracha se torna quebradiça. Quando a prensa finalmente abre em meio a nuvens de vapor, o que emerge não é mais um conjunto de peças. É um monólito negro, uma peça única de engenharia pronta para a batalha. Mas na aviação, a confiança não é suficiente. É preciso ter certeza absoluta. O pneu recém-nascido não vai para o estoque. Ele vai para uma sala de interrogatório técnico. A primeira etapa é a inspeção visual e dimensional, onde lasers escaneiam a superfície para garantir que a redondeza seja perfeita. Mas os defeitos mais perigosos são aqueles que não podemos ver. Por isso, cada pneu passa por um exame de raio-x rigoroso. Os técnicos olham através da borracha espessa para verificar a posição dos fios de aço e a integridade das 20 camadas de tecido. Uma bolha de ar microscópica ou um fio desalinhado é motivo para rejeição imediata. Além disso, a tecnologia de xerografia a laser é usada para detectar separações internas sob vácuo. E para provar que o projeto funciona, amostras do lote são levadas à destruição em testes de sobrecarga e velocidade, simulando pousos muito mais violentos do que qualquer piloto faria na vida real.
A tolerância para erros aqui é zero. Apenas quando o pneu sobrevive a essa bateria de testes, ele recebe o selo de certificação para voar. Finalmente, o pneu aprovado está pronto para encontrar a roda. Mas mesmo a montagem tem seus segredos. As rodas de avião são feitas em duas metades que são parafusadas, garantindo que o pneu não sofra danos ao ser forçado sobre o aro. E aqui está o detalhe final que separa a aviação de tudo o que você conhece na estrada: a inflação. Você nunca verá um mecânico enchendo um pneu desses com ar comum. O ar contém oxigênio e umidade. Em grandes altitudes, a umidade congela. E no pouso, o calor intenso dos freios poderia fazer o oxigênio reagir com a borracha quente, criando uma bomba relógio interna. Para eliminar qualquer risco de fogo ou explosão, os pneus de avião são inflados com nitrogênio puro e seco. O nitrogênio é inerte, não alimenta chamas e mantém a pressão estável, mesmo quando a temperatura oscila drasticamente. O pneu é inflado a pressões superiores a 200 libras por polegada quadrada, tornando-se duro como rocha ao toque. Agora balanceado e pressurizado, ele é finalmente montado no trem de pouso, pronto para assumir seu posto. De volta à pista de pouso, o gigante de metal se aproxima. As rodas estão estáticas, mas o chão corre a 240 km por hora. No momento do impacto, a fumaça sobe e a estrutura se deforma, absorvendo uma energia cinética brutal. Mas ele aguenta. Aquele anel preto que começou como gotas de seiva em uma floresta tropical, agora carrega centenas de vidas em segurança. Ele é a prova de que, com engenharia suficiente, podemos transformar a fragilidade da natureza na força mais confiável do mundo moderno. Quando você ouvir o som do pouso na sua próxima viagem, lembre-se, não é apenas borracha que está tocando o solo, é um milagre da indústria que vale cada centavo. Você acha que uma casa sobre rodas é apenas uma caixa apertada? Esqueça, imagine uma besta que esconde uma Ferrari real em seu interior, ou um ônibus que se torna um iate ao entrar na água a 130 km por hora. Estamos falando de monstros da engenharia, onde helicópteros pousam no teto e o luxo desafia a física. Hoje, vamos dissecar 8 máquinas que violam a lógica e custam mais que mansões. Aviso, o número 1 vai quebrar a sua realidade. Começamos destruindo o padrão. Há décadas, autocaravanas são retângulos chatos sobre rodas. Mas o Romotol T8, projetado na Nova Zelândia, ignora essa regra com uma engenharia inspirada em um simples pendrive giratório. Na estrada, ele é uma cápsula aerodinâmica fechada, cortando o vento. Mas ao estacionar, a mágica acontece. O módulo habitável central se solta e gira 90 graus para fora, revelando um terraço coberto com piso de teca sintética. Não é apenas uma porta que abre, é toda a estrutura da casa mudando de forma. Esse movimento cria um pátio em ele, duplicando a área habitável instantaneamente. E não se preocupe com o balanço. Um sistema de giroscópios hidráulicos nivela a estrutura automaticamente. Mesmo que o solo seja irregular, a tecnologia compensa cada milímetro para que, durante a rotação dessa massa, você não sinta nenhum tremor. Feito de fibra de carbono e compósitos leves, ele faz qualquer caravana vizinha parecer uma relíquia do passado. É o minimalismo futurista, onde a arquitetura móvel encontra a precisão mecânica, mas se girar para o lado é impressionante. Espere até ver quem decidiu crescer para cima. A engenharia chinesa decidiu que o luxo não deve ter limites de altura. O SAIC Maxus Life Home V90 parece uma van moderna, até você apertar um botão. O teto se eleva mecanicamente, criando um segundo andar completo, com uma varanda envidraçada. Não é uma barraca de teto, é um solarium rígido, uma sala de chá zen, onde as janelas escurecem eletronicamente para privacidade total. Mas a verdadeira loucura não é o andar extra, é como você chega lá. Esqueça escadas. Os engenheiros instalaram um elevador pessoal cilíndrico de cristal dentro do veículo. Sim, um elevador funcional em uma van. No térreo, uma sala de estar com telas OLED transparentes completa a experiência. É a prova de como a China está miniaturizando vilas de luxo para caberem na estrada. Compacto ao viajar, uma mansão vertical ao estacionar. Mas um elevador é apenas para pessoas. O próximo gigante carrega algo muito mais pesado.
O maior pesadelo de quem tem um ônibus gigante é ficar sem carro ao chegar na cidade. A Volkner resolveu isso com uma solução digna de filmes de espionagem. Entre os eixos das rodas, onde deveria haver malas, existe uma garagem hidráulica oculta. Você pressiona um botão, a parede lateral se abre e uma plataforma de aço desliza para fora, carregando sua Bugatti, Ferrari ou Porsche. É uma engenharia de precisão chamada slide out, calculada para suportar toneladas sem desestabilizar o ônibus. Enquanto seu supercarro dorme no porão, você vive acima com autonomia total. O teto é coberto de painéis solares e uma bateria de 1000 ampères-hora permite semanas fora da rede elétrica, mantendo o ar-condicionado e a máquina de café expresso funcionando. O sistema de som custa mais que um carro popular. Basicamente, você dorme sobre seu supercarro em uma fortaleza autossuficiente, mas transportar um carro é luxo. Para transportar uma estrela de Hollywood, precisamos de uma escala que exige permissão do governo. Conheçam The Hitch. Não é um trailer, é um arranha-céu deitado. Usado por Will Smith, essa besta é tão pesada que precisa de 22 rodas para não afundar no asfalto e de uma licença especial para circular. A engenharia aqui é bruta. 8 pistões hidráulicos massivos levantam o teto inteiro em mais de 1 metro. Isso revela um segundo andar com uma sala de cinema para 30 pessoas e telas de 100 polegadas. Tudo é excessivo. As portas automáticas foram programadas para fazer o som de shh de Star Trek. Só as bancadas de granito valem $200 mil. Vidros que ficam opacos com um toque elétrico completam o pacote de $2,5 milhões. É o peso da fama convertido em metal e hidráulica. Mas todo esse granito é inútil se o mundo acabar amanhã. Para o apocalipse, você precisa de tecnologia militar. Se a civilização ruir, você vai querer estar dentro de um Earth Roamer, LTI. Ele não foi feito para campings bonitos. Foi feito para atravessar desertos e zonas de guerra. Construído sobre um chassi Ford F-550, seu corpo é um triunfo da ciência dos materiais. É feito inteiramente de fibra de carbono, moldada a vácuo, o mesmo processo usado em fuselagens de caças militares. Isso cria um monocoque indestrutível, mais leve. Ele rejeita gás propano perigoso. Tudo funciona com um banco massivo de baterias de lítio e 1.300 watts de energia solar. Com tanques para 100 galões de água e 95 de diesel, sua autonomia é brutal. Os pneus são tão grandes que possuem um sistema militar de inflação central. Você ajusta a pressão de dentro da cabine para não atolar na areia. É um tanque por fora e uma adega de vinhos com madeira curada por dentro. O Earth Roamer conquista a Terra, mas o que acontece quando a estrada vira água? Imagine dirigir a 130 km por hora e, ao ver um lago, simplesmente acelerar para dentro dele. O Terrawind faz exatamente isso. Não é um barco que parece ônibus, é um motorhome de luxo que flutua. Com um casco de alumínio reforçado, ao entrar na água, você coloca a transmissão em neutro e ativa 2 hélices de bronze de 19 polegadas. De repente, você está navegando a 7 nós. A transição é surreal. Você passa de motorista para capitão sem levantar do assento de couro, cercado por mármore e um jacuzzi. Mas essa engenharia exige respeito. Se você esquecer de travar as portas estancas, essa mansão de $1 milhão vira o submarino mais caro da história. É a fusão definitiva de iate e estrada. Mas navegar é apenas uma função. Existe um design que parece ter vindo do espaço para dominar o asfalto. Se Darth Vader fosse de férias, ele pilotaria isso. O Element Palazzo Superior é uma obra de 28 toneladas famosa por sua cabine circular, que lembra o olho de um ciclope ou um helicóptero de combate. O design não é apenas estranho, é aerodinâmica pura para economizar combustível. Mas o show está no teto. Ao toque de um botão, um Sky Lounge completo se eleva da carroceria. Um terraço com bar, sofás e piso aquecido surge do nada. O interior rivaliza com hotéis 5 estrelas, com cama king size da mesma marca da realeza britânica e pintura externa que brilha no escuro para segurança. Custando $3 milhões, é o favorito dos sheiks em Dubai, mas vimos elevadores, garagens e iates. Resta uma fronteira que os engenheiros ousaram cruzar: o céu.
Chegamos ao rei do exagero. O Furrion Elysium responde a uma pergunta que ninguém fez. E se eu quiser pousar meu helicóptero no teto da minha caravana? Este gigante de 14 metros tem uma plataforma de pouso retrátil no topo, projetada para um helicóptero Robinson R-22. Na estrada, a plataforma se esconde para a aerodinâmica. Parado, ela se abre para o voo. E não para por aí. Ao lado do heliporto, há um jacuzzi e uma área de lounge. Dentro, 3 telas de 75 polegadas, lareira inteligente e banho de vapor. Embora seja um conceito, ele prova o que acontece quando o orçamento é infinito. É literalmente um iate de terra com suporte aéreo. Vimos desde um pendrive gigante até um palácio com heliporto. A engenharia moderna apagou a linha entre casa e veículo. Agora a pergunta é sua. Para o fim do mundo, você pega a chave do tanque indestrutível Earth Roamer ou do palácio voador Furrion. Deixe sua escolha nos comentários. Se esse nível de engenharia te impressionou, inscreva-se no canal Poder da Indústria. O futuro já chegou e ele tem rodas. Todos os anos, os Estados Unidos produzem mais de 130 mil milhões de pés quadrados de telhas de asfalto. É o suficiente para cobrir milhões de telhados em todo o país. Longe de serem apenas materiais de construção comuns, elas moldaram a aparência da arquitetura americana e tornaram-se uma parte vital da indústria da construção moderna. O valor das telhas de asfalto reside não apenas na sua durabilidade e capacidade de resistir à chuva e ao vento, mas também nas inovações técnicas por trás delas. Asfalto refinado, mantas de fibra de vidro reforçadas e uma camada protetora de grânulos minerais resistentes ao fogo. Todos estes elementos se unem num produto que pode parecer simples, mas que pode proteger casas durante décadas. O esqueleto invisível destas telhas é feito de fibra de vidro, e a fibra de vidro é feita de pedra. Pedra tão dura e tão firmemente cimentada que a maquinaria convencional não a consegue extrair. Tem de ser literalmente dinamitada. Como é que os engenheiros transformam rocha frágil e estilhaçada, vinda de uma detonação controlada, num escudo flexível e duradouro, capaz de proteger as nossas casas durante décadas? A viagem começa em vastas pedreiras de areia de quartzo. O arenito de sílica é uma rocha sedimentar rica em SiO2, disposta em camadas espessas e firmemente cimentada. Após levantamentos geológicos e padrões de perfuração cuidadosamente planeados, os explosivos são detonados. Isto cria uma rede de fraturas controladas, partindo a rocha em grandes blocos, prontos para serem carregados. Cada parâmetro é calculado com precisão para maximizar a eficiência, minimizando ao mesmo tempo o pó e as vibrações. Quando a explosão termina, o arenito parte-se em pedaços maciços. Escavadoras hidráulicas pesadas entram imediatamente em ação. Cada balde recolhe até 22 toneladas curtas de rocha e despeja-as em caminhões de transporte, com capacidade para 55 a 65 toneladas curtas. A pedreira funciona num ritmo constante. Bancadas em forma de degrau, cada uma com cerca de 35 a 50 pés de altura, são projetadas em toda a pedreira, dando às máquinas acesso de múltiplos ângulos, mantendo a parede estável. O arenito transportado não segue direto para a fábrica. Em vez disso, os caminhões param numa estação de processamento no local, projetada para reduzir custos de transporte e garantir um controle mais rigoroso da qualidade da matéria-prima. A rocha é alimentada num triturador de maxilas primário. 2 pesadas maxilas de aço comprimem o material, reduzindo os blocos a pedaços com cerca de 2 a 4 polegadas. Este é o ponto ideal, suficientemente pequeno para o processamento seguinte, mas suficientemente grande para preservar a estrutura do grão de sílica. O material triturado passa então por uma peneira vibratória de múltiplos tabuleiros, que separa peças demasiado grandes ou finas, ambas inadequadas para a produção de fibra de vidro. Apenas a fração com o tamanho e uniformidade corretos avança. A seguir, vem a fase de lavagem a alta pressão. A pedra é bombardeada com potentes jatos de água, com pressões entre 75 a 115 psi. Este processo rigoroso arranca o pó mineral, a argila e as impurezas da superfície.
não é apenas uma limpeza mecânica, melhora a pureza química, um fator essencial na fabricação de vidro. A água da lavagem é recolhida e recirculada. O resultado é uma sílica semi-refinada, limpa, consistente e totalmente qualificada para ser entregue à fábrica de fusão. Está pronta para a transformação de rocha em fibra. Após ser lavada, selecionada e seca, a areia de sílica refinada segue para a área de dosagem. Aqui, cada ingrediente é medido com precisão. Calcário finamente moído é adicionado para ajustar a viscosidade, e carbonato de sódio para decompor a sílica e baixar o seu ponto de fusão. Algumas fórmulas também adicionam dolomite ou alumina, aumentando a durabilidade e estabilizando a cor do vidro. Uma vez preparada, a mistura é alimentada num forno contínuo, um processo que dura quase 2 dias e 2 noites. O forno é construído em 3 zonas: pré-aquecimento, fusão e condicionamento. Primeiro, no pré-aquecimento, o lote sobe lentamente para cerca de 1000 graus Celsius, eliminando a umidade. Depois, a fusão. As temperaturas sobem para mais de 1550 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão, liquefazendo toda a massa em vidro fundido. Permanece neste estado por quase 50 horas. Este tempo é longo o suficiente para purgar impurezas e libertar todos os vestígios de gás, até que a fusão seja completamente uniforme. Este é o passo que consome mais energia de todo o processo. Sensores infravermelhos e elementos de aquecimento elétricos regulam cada zona com precisão absoluta. Finalmente, na zona de condicionamento, o calor é ligeiramente reduzido. O vidro estabiliza e o fluxo fundido está pronto para fluir do forno para o próximo capítulo. Assim que o vidro fundido atinge a homogeneidade total, ele flui para bacias de distribuição. Estas estão equipadas com centenas de orifícios microscópicos. Estes orifícios não são de um metal qualquer, são feitos de uma liga de platina-ródio, capaz de resistir ao calor intenso e à corrosão. Sob a força da gravidade, o vidro flui através de cada abertura, formando filamentos tão finos como seda. Rolos de alta velocidade, girando a até 3.000 rotações por minuto, puxam estes filamentos, esticando-os até se tornarem fibras com apenas alguns microns de espessura, mais finas que um cabelo humano. Imediatamente a seguir, um spray de água a baixa pressão arrefece os fios, fixando a sua forma sem rachar a sua estrutura interna. Por fim, um revestimento químico especial é aplicado a cada fibra, melhorando a aderência e evitando a acumulação de estática. Toda esta transformação, de vidro líquido para fibra sólida, leva apenas alguns segundos, mas cada parâmetro deve estar sob controle rigoroso. Após serem esticadas e arrefecidas, as fibras de vidro mais finas que um cabelo humano são reunidas em feixes e guiadas para um sistema de enrolamento de alta velocidade. Cada fio passa por rolos revestidos a cerâmica que resistem ao desgaste, mantendo a tensão e o alinhamento estáveis. Se a tensão for muito leve, as fibras caem e emaranham-se. Se for muito forte, partem-se. É por isso que sensores de carga monitorizam cada milissegundo, mantendo a tensão estável em apenas 3 a 6 gramas por fio. No tambor de enrolamento, um guia servo acionado move-se de lado a lado, depositando as fibras uniformemente. O movimento lateral é controlado com extrema precisão, menos de 0,2 milímetros de desvio, criando uma bobina perfeitamente lisa. A partir destas bobinas, centenas de feixes de fibras são alimentados em simultâneo num cortador automático. Lâminas rotativas de alta velocidade cortam-nas em segmentos curtos, com cerca de 1 a 2 polegadas de comprimento. Ar comprimido sopra então as fibras cortadas para um tapete rolante em movimento, espalhando-as numa camada fina e uniforme. A pressão do ar e a velocidade da correia são afinadas cuidadosamente. Quando está uniformemente espalhado, o tapete entra na zona de pulverização do aglutinante. Uma névoa fina de resina fenólica ou acrílica reveste as fibras, ligando-as nos seus pontos de cruzamento. A aplicação é medida em microgramas por fio. Um conjunto de rolos lisos pressiona levemente o tapete molhado antes de este entrar num forno de cura de múltiplos tabuleiros.
No interior, ar quente entre 390 a 480 graus Fahrenheit flui e cura a resina. À saída do forno, o tapete de fibra de vidro emerge. Tem uma espessura consistente, ligações internas fortes, mas mantém-se suficientemente flexível para o processamento futuro. É o esqueleto perfeito. Em cada telha de asfalto, o betume é o elemento central que define a impermeabilização e a resistência às intempéries. Este material espesso e preto atua como uma armadura, protegendo o tapete de fibra de vidro da umidade e dos raios ultravioleta, mas não serve qualquer tipo de asfalto. O escolhido é o asfalto oxidado, modificado através da insuflação de ar a alta temperatura para elevar o seu ponto de amolecimento. Nas fábricas modernas, o asfalto é armazenado em silos aquecidos, entre 350 a 400 graus Fahrenheit, sempre pronto para a cobertura. Uma grande parte do fornecimento atual provém de pavimento reciclado. Estradas velhas são trituradas, peneiradas e purificadas até serem restauradas quase ao seu estado original. Isto não só reduz custos, mas também melhora a aderência. Algumas fórmulas vão mais longe, adicionando polímeros SBS para aumentar a elasticidade e prevenir fissuras. Se o asfalto é a armadura interna, os grânulos minerais são o escudo exterior. São a primeira linha de defesa contra o sol, chuva e tempestades. As pedras usadas são basalto ou granito triturados, minerais conhecidos pela sua dureza e estabilidade. A preparação começa nas pedreiras, onde a rocha é triturada em partículas entre 0,016 e 0,067 polegadas. Os grânulos são então lavados, secos e peneirados. Cada um recebe um fino revestimento cerâmico, criado pela cozedura de óxidos metálicos a altas temperaturas. Este revestimento não só fixa a cor, mas também confere às telhas uma vasta gama de tonalidades. Na linha de produção, os grânulos são uniformemente espalhados sobre o asfalto quente e pressionados por rolos pesados. Isto assegura que ficam firmemente incorporados. Assim que o revestimento de asfalto e minerais está completo, a folha contínua entra numa linha de arrefecimento por ar forçado. Esta é uma fase crítica que estabiliza a estrutura. Ventiladores axiais maciços são posicionados acima e abaixo do tapete, impulsionando correntes uniformes de ar frio. Esta redução gradual da temperatura segue uma curva térmica precisa, evitando o choque térmico, a principal causa de microfissuras no asfalto. Por baixo do tapete, rolos arrefecidos à água retiram calor da parte inferior. Sensores infravermelhos examinam a superfície em tempo real, rastreando a dureza e a temperatura. Se algum ponto estiver fora das especificações, braços pneumáticos removem a secção defeituosa. Uma vez totalmente arrefecida e estabilizada, a folha avança para uma estação de corte rotativa automática. Lâminas afiadas de carboneto de tungstênio cortam a folha em dimensões precisas, tipicamente 39 polegadas de comprimento por 13 polegadas de largura. A velocidade de corte é sincronizada com o movimento do tapete através de servomotores, mantendo o erro dentro de mais ou menos 0,012 polegadas. Para minimizar o desperdício, as aparas das bordas e as peças rejeitadas são recolhidas, refundidas e realimentadas no início da linha, criando um processo de ciclo quase fechado, praticamente sem perda de material. Logo após o corte, cada telha de asfalto segue para o tapete de inspeção. Aqui, trabalhadores qualificados assumem a responsabilidade pela revisão final antes da embalagem. Os inspetores observam cada folha passar, usando medidores e escovas macias para verificar a aderência dos grânulos. A cada 1000 telhas, uma amostra aleatória é enviada para o laboratório local. Aí, os técnicos testam a resistência à tração, a resistência à água e a durabilidade aos raios UV. Os resultados alimentam diretamente o sistema de controle de qualidade. Após passar na inspeção, as telhas movem-se para a linha de embalamento semiautomática. Cada telha é empilhada em fardos de 18 a 22 peças. Um braço robótico alinha as bordas. Aqui, uma prensa hidráulica comprime suavemente cada pilha, reduzindo seu volume.
Imediatamente, um filme elástico e resistente ao calor envolve firmemente o fardo. Cada embalagem é marcada com um código de barras, registrando o número do lote e os dados da linha. Finalmente, os fardos são dispostos em paletes de madeira, prontos para envio. Do arenito estilhaçado por uma explosão controlada até a linha de inspeção final, cada telha de asfalto viajou através de uma cadeia industrial complexa e exata, medida ao milímetro. Cada telha é mais do que apenas um pedaço de material de construção. É o produto da ciência dos materiais moderna, da automação avançada e dos olhos e mãos hábeis dos trabalhadores em cada etapa. Hoje, milhares de milhões de pés quadrados destas telhas cobrem telhados em todo o mundo. Por trás daquela superfície familiar e escura, existe uma cadeia de valor inteira, otimizada, refinada e constantemente reinventada. Sob as rodas de milhões de veículos, 20 milhões de discos de ferro sustentam silenciosamente a infraestrutura de toda a América. Apenas na cidade de Nova York, 250 mil destas sentinelas estão embutidas no asfalto, suportando o peso da civilização todos os dias. Se uma delas falhar, o caos instala-se. Mas o fato mais chocante não é a sua resistência, é a sua origem. Este escudo invisível nasce daquilo que você deitou fora. Hoje, vamos testemunhar como 400 milhões de toneladas de sucata velha atravessam um inferno térmico para se transformarem na armadura eterna das nossas cidades. A jornada desta transformação épica não começa numa fábrica brilhante, mas sim no caos aparente de um pátio de recolha de sucata. À primeira vista, pode parecer apenas um campo poeirento cheio de metal retorcido e o som constante de aço a bater em aço. Mas não se deixe enganar pela aparência rude. Por trás desta montanha de destroços, opera um sistema logístico de precisão militar e escala global. Estes locais são, na verdade, minas artificiais a céu aberto. Ao recuperar metais descartados, esta indústria salva anualmente 400 milhões de toneladas de minério de ferro, uma quantidade colossal que evita a destruição de montanhas inteiras e poupa centenas de bilhões de dólares em custos de mineração e transporte. O que a sociedade moderna rejeita não desaparece simplesmente, é reorganizado para uma nova vida. A matéria-prima chega de todas as direções: veículos em fim de vida, máquinas de lavar variadas, portáteis velhos e incontáveis eletrodomésticos que já serviram o seu propósito. Cada um destes objetos contém metais valiosos à espera de serem libertados. Quando os caminhões carregados de sucata chegam, eles não despejam a carga de qualquer maneira. Eles devem passar por balanças eletrônicas de alta capacidade, monstros de precisão capazes de medir dezenas de toneladas num instante para registrar o peso exato da entrada. Em algumas instalações ultramodernas, a tecnologia vai ainda mais longe, utilizando rastreio por identificação de radiofrequência para monitorizar cada carregamento. Isto garante que metais preciosos como o cobre, o alumínio ou o níquel não se perdem no meio da confusão. Aqui, a sucata deixa de ser lixo e passa a ser gerida como um recurso industrial estratégico. É o primeiro passo de uma viagem, onde o velho se tornará novo e o frágil se tornará indestrutível. No entanto, o metal que chega ao pátio é uma mistura impura e desorganizada que jamais poderia entrar numa fornalha. Para preparar este banquete para o fogo, a sucata deve passar por um processo rigoroso de purificação. A primeira fase é brutal e barulhenta. Trituradores industriais gigantescos, verdadeiros estômagos mecânicos, começam a devorar carros velhos e eletrodomésticos. Com uma força aterrorizante, estas máquinas rasgam o metal, reduzindo estruturas complexas a pequenos fragmentos irreconhecíveis. Este processo violento tem um propósito delicado. Além de reduzir o tamanho, ele liberta o metal dos plásticos, borrachas e componentes eletrônicos que estavam agarrados a ele. Depois da trituração, entra em cena a magia da separação física. Ímãs de alta potência, suspensos sobre as correias transportadoras, atraem o ferro e o aço com uma força invisível, arrancando-os da mistura. Para metais que não reagem a ímãs, como o alumínio, usa-se uma tecnologia chamada separador de correntes de Foucault, que literalmente arremessa o alumínio para longe dos outros materiais.
Peneiras vibratórias e tapetes rolantes continuam a organizar tudo por tamanho e peso. Nas fábricas mais avançadas do mundo, sensores ópticos disparam feixes de luz que identificam a composição química de cada pedaço de metal numa fração de segundo. O que antes era uma pilha anônima de lixo é agora um fluxo controlado de matéria-prima pura. Cada fragmento foi selecionado, limpo e aprovado para enfrentar o calor que se avizinha. Agora o material está pronto para entrar no coração da besta, a área de fusão. Aqui, os fragmentos de aço usado e ferro fundido entram num ciclo completamente novo. Esqueça as fogueiras antigas, estamos a falar de fornos de indução de alta capacidade. Estas máquinas usam campos eletromagnéticos poderosos para agitar as moléculas do metal, até que elas não aguentem mais e se desfaçam em líquido. É um processo que permite um controle absoluto sobre a temperatura e a química, algo impossível com fornos a combustão tradicionais. O calor dentro destas câmaras sobe a níveis que desafiam a imaginação. Para o ferro fundido usado nestas tampas, a temperatura atinge cerca de 1426 graus Celsius. Isto é mais quente do que a lava que escorre de muitos vulcões ativos. Durante este banho de fogo, o metal é vigiado constantemente. Técnicos recolhem amostras do líquido brilhante para análise imediata. Eles precisam de garantir que os níveis de carbono, silício e outros elementos de liga estejam exatamente dentro das especificações técnicas. Se houver impurezas, elas flutuam para a superfície e são removidas, enquanto elementos necessários são adicionados para afinar a resistência do material. Quando o metal atinge o estado uniforme, ele perdeu toda a memória da máquina de lavar ou do carro que foi um dia. Agora é apenas uma sopa densa e brilhante de energia potencial, pronta para assumir uma nova forma. Enquanto o metal ruge no forno, um processo silencioso e preciso acontece ao lado: a criação do molde. Sem um molde perfeito, o metal líquido seria inútil. A técnica mais comum utilizada é a moldagem em areia verde, mas não se trata de areia comum. Esta mistura é uma ciência em si mesma, composta por mais de 90% de areia de sílica pura, controlada ao grão. O restante é argila bentonita e aglutinantes sintéticos que colam tudo. Tudo isto é misturado num misturador de alta capacidade para garantir que a umidade e a força de união sejam perfeitas. Quando a mistura está pronta, ela é despejada numa caixa de moldagem e esmagada por uma prensa hidráulica ou vibratória. A força de compactação tem de ser imensa. O molde de areia precisa de ser duro o suficiente para aguentar o peso e o calor do metal líquido sem desmoronar, mas poroso o suficiente para deixar escapar os gases explosivos. Dentro desta areia compactada, coloca-se um padrão feito de metal ou plástico de engenharia. Este padrão imprime na areia cada detalhe da futura tampa, a textura antiderrapante e as nervuras estruturais que darão força à peça. Os técnicos criam também um sistema de canais e respiradouros. Estes túneis na areia são vitais para guiar o metal líquido suavemente para dentro da cavidade, sem turbulência. Só quando as duas metades do molde de areia estão fechadas e seladas é que a forma final da tampa está trancada, esperando pelo beijo do fogo. Chegou o momento crítico. O metal no forno atingiu a fluidez ideal a mais de 1400 graus. Sensores térmicos infravermelhos confirmam que está na hora. O metal líquido é transferido para uma panela de vazamento revestida com material refratário para não derreter o próprio recipiente. Com movimentos calculados, seja por um guindaste manual ou um sistema de inclinação automatizado, o vazamento começa. O objetivo é manter um fluxo constante e ininterrupto, como um rio de luz líquida. O metal corre através do sistema de canais que foi esculpido na areia, desenhado para reduzir a velocidade e evitar bolhas de ar. À medida que o metal toca na areia, gases quentes são libertados através dos respiradouros estrategicamente colocados. Uma vez que a cavidade está cheia, a magia da física acontece. O metal começa a transformar-se de líquido para sólido. É neste instante que a estrutura interna do ferro se forma, definindo a força que a tampa terá para suportar caminhões pesados durante décadas. Mas não se pode ter pressa. O arrefecimento demora mais de 1 hora.
O metal contrai-se e estabiliza dentro do abraço da areia. Quando finalmente arrefece e atinge a dureza necessária, entra na fase de desmoldagem. As caixas de moldagem são colocadas num sistema de vibração intensa. A areia, que antes era dura como pedra, desfaz-se sob a vibração e cai, revelando a tampa de esgoto pela primeira vez. Ela emerge de uma nuvem de poeira, ainda coberta de resíduos, como um artefacto antigo desenterrado, mas a brilhar com o calor do seu nascimento. A peça que sai da areia é bruta e selvagem. Trabalhadores usam ganchos especiais para a retirar e começam a limpeza preliminar. Martelos de aço batem na superfície para soltar a areia presa nas ranhuras profundas e entre as costelas de reforço. Mas para se tornar um produto de elite, precisa de mais. A tampa segue para uma câmara de jateamento de granalha. Lá dentro, turbinas de alta velocidade disparam milhares de pequenas esferas de aço contra a superfície do ferro. É um bombardeamento contínuo que arranca qualquer resto de areia e a carepa de óxido formada pelo calor. O resultado é uma superfície uniforme e limpa. Mas a beleza não é nada sem precisão. O excesso de metal nos pontos de entrada do molde é cortado. E o mais importante, a tampa e o seu aro de suporte vão para máquinas de retificação industrial. A superfície onde a tampa assenta no aro é moída até ficar perfeitamente plana. Isto é crucial. Se não for perfeito, a tampa vai chocalhar cada vez que um carro passar por cima, criando barulho constante. As bordas afiadas são limpas para garantir um encaixe suave e seguro. Agora a peça parece pronta, mas ainda tem de provar que merece estar na rua. Antes de sair da fábrica, cada tampa deve passar por um teste de carga rigoroso, desenhado para simular as piores condições do mundo real. A tampa e o aro são montados como se estivessem na estrada e colocados numa prensa hidráulica especializada. Esta máquina gera uma força compressiva colossal, replicando o peso de carros de passageiros, autocarros e caminhões pesados. A força não é aplicada de repente, mas aumenta gradualmente em estágios controlados. Sensores monitorizam cada micrômetro de deformação. O ferro deve dobrar ligeiramente e recuperar, mas não pode mostrar nenhuma fenda ou sinal de fraqueza estrutural. Se sobreviver a esta tortura, a tampa recebe a sua proteção final. A superfície é limpa novamente e mergulhada num banho de revestimento à base de asfalto negro ou tinta anticorrosiva. Esta camada escura não serve apenas para dar bom aspecto. É uma barreira vital contra a umidade, o sal das estradas e os produtos químicos da cidade. Em alguns lugares, como no Japão, o acabamento vai além da proteção e torna-se arte. Artesãos aplicam tintas industriais coloridas nos detalhes em relevo, pintando flores de cerejeira ou emblemas locais. O que era uma peça funcional torna-se uma obra de arte urbana. Finalmente, as tampas são empilhadas em paletes e cintadas para envio. Daqui, elas partem para os estaleiros de construção, prontas para se tornarem parte da infraestrutura subterrânea pelas próximas décadas. Começamos com uma pilha de sucata que parecia não ter valor. Passamos por fornos ardentes, moldes de areia precisos e rios de metal fundido. Agora temos um produto acabado. Cada tampa de esgoto na estrada é o resultado de uma cadeia inteira de tecnologia e engenharia. Não é apenas uma placa de ferro, é um componente silencioso que mantém a cidade a funcionar com segurança todos os dias. E tudo isto nascido do lixo que a cidade rejeitou. Você sabia que 8 em cada 10 ostras servidas nos restaurantes de luxo, de Paris a Nova York, vêm de um único país? Mas por trás dessa iguaria existe um segredo tóxico: montanhas brancas de lixo que se recusam a morrer. Na China, essas cordilheiras de cascas apodrecem, liberando gases que envenenam o ar. O paradoxo: esse lixo mortal é a única cura para um solo que está morrendo, ácido como suco de limão. Como transformamos uma catástrofe ambiental em ouro branco capaz de salvar a agricultura global? Para compreender a verdadeira escala deste problema, precisamos olhar para os números que sustentam o nosso apetite global. A China possui uma linha costeira de 11.200 quilômetros, uma fronteira marítima que foi transformada na maior fábrica de proteína do oceano. Em apenas um ano, esta nação produz a impressionante marca de 11,9 milhões de toneladas de ostras.
É uma quantidade de comida difícil de imaginar, superando a produção combinada de gigantes como Estados Unidos, Japão e França. No entanto, a biologia da ostra é implacável e gera um desperdício colossal. Apenas 10% do animal é carne comestível. Os outros 90% são uma armadura de carbonato de cálcio, dura como pedra, que leva séculos para se decompor naturalmente. Isso cria um problema logístico de proporções bíblicas. A cada ano, 6,6 milhões de libras de conchas são descartadas. Elas não desaparecem, elas se acumulam. Ao longo das praias das províncias de Fujian e Guangdong, surgiram novas formações geológicas, montanhas artificiais de conchas brancas, com metros de altura. Sob o calor úmido do verão, essas pilhas tornam-se reatores químicos de decomposição. A carne residual apodrece nas fendas, proliferando bactérias e liberando nuvens invisíveis de amônia e sulfeto de hidrogênio. O ar torna-se tóxico, irritando os pulmões dos moradores e matando os peixes nos lagos próximos. É uma crise de poluição que parece não ter fim. Mas, ironicamente, a apenas alguns quilômetros dali, terra adentro, enfrentamos o oposto do excesso, a exaustão total. O solo fértil de Fujian está morrendo. Se você caminhasse por um pomar de frutas em 2021, veria uma cena de desolação. A terra está rachada, seca e sem vida. O pH do solo despencou para níveis entre 3,8 e 4,2. Para se ter uma ideia, isso é quase tão ácido quanto o suco de um limão puro. A terra tornou-se tão hostil que as raízes das árvores queimam e não conseguem se segurar. Quando chove, a água não penetra. Ela escorre por uma superfície que se tornou dura e impermeável, parecida com cimento molhado. As autoridades locais admitiram uma verdade aterrorizante. Se nada fosse feito, vastas áreas de cultivo seriam completamente abandonadas em menos de 15 anos. De um lado, montanhas de cálcio envenenando o ar. Do outro, terras ácidas implorando por cálcio. A solução parecia óbvia, mas exigiria uma engenharia colossal para conectar esses dois desastres. A resposta não veio de uma nova invenção futurista, mas da industrialização de uma ideia antiga. Os engenheiros perceberam que aquelas montanhas de lixo fedorento eram, na verdade, minas de calcário biológico puro, mas para transformar resíduos tóxicos em remédio para a terra, foi preciso construir uma máquina gigante. Em Huian, uma fábrica massiva foi erguida com uma missão única: devorar 264 milhões de libras de conchas de ostras todos os anos. O processo é uma demonstração de força bruta e precisão térmica. Caminhões despejam as conchas brutas em trituradores industriais, que quebram a estrutura calcária inicial. Mas o verdadeiro segredo é o fogo. As conchas moídas são lançadas em fornos rotativos gigantescos para um processo chamado calcinação. Lá dentro, a temperatura sobe para 473 graus Fahrenheit ou 245 graus Celsius. Durante 30 minutos, as conchas são assadas nesse inferno controlado. O calor intenso tem dois propósitos vitais. Primeiro, é a esterilização absoluta. Qualquer bactéria nociva ou resto de carne podre é instantaneamente incinerado. Segundo, o calor altera a estrutura física da concha, tornando-a quebradiça e fácil de moer. O que sai do outro lado da linha de produção é um pó branco finíssimo, conhecido como biocal oceânica. Este não é um simples pó de pedra. É um condicionador de solo rico em minerais essenciais que a terra exausta de Fujian perdeu há décadas. Ele age como um antiácido natural para o solo. Imagine o solo ácido como um estômago com azia. Esse pó neutraliza a acidez instantaneamente, desbloqueia nutrientes que estavam presos e cria um ambiente onde a vida pode florescer novamente. Onde antes havia lixo tóxico, agora existem 220 milhões de libras de um produto agrícola limpo, ensacado e pronto para salvar as colheitas. A teoria era perfeita, mas a agricultura é um campo de batalha imprevisível. O verdadeiro teste começou quando os caminhões carregados com o pó de ostra chegaram às fazendas devastadas. Os resultados foram imediatos e visíveis, desafiando até os cientistas mais céticos. O primeiro grande sucesso foi com a cebolinha, uma cultura vital para a região.
Em campos onde as plantas antes ficavam amarelas e atrofiadas, a aplicação do pó causou uma ressurreição biológica. A produtividade disparou quase 60%. Pense nisso, 60% a mais de comida na mesma terra, sem usar fertilizantes químicos extras. Nos pomares de Toranja, a mudança foi química e profunda. Sensores enterrados no solo mostraram que o pH subiu 1,1 pontos, saindo da zona de perigo ácido. A matéria orgânica, que é o combustível da vida no solo, aumentou em quase 28%. As árvores pararam de perder frutas prematuramente e as folhas voltaram a ter um verde vibrante. Mas a vitória não foi apenas para a terra, foi para o bolso dos agricultores. Um experimento com alface revelou algo surpreendente. As plantas cultivadas com o pó de conchas não apenas cresceram mais, elas ficaram mais saborosas. A alface tornou-se mais crocante, mais doce e muito mais rica em vitamina C do que aquelas cultivadas com químicos tradicionais. O mercado percebeu a diferença e o preço de atacado dessas alfaces subiu entre 12% e 18%. Para 300 mil famílias rurais, isso não foi apenas uma melhoria técnica, foi uma revolução econômica. O ciclo parecia ter sido fechado com perfeição. O lixo do mar salvava a terra e a terra recompensava o homem. No entanto, a natureza não é uma máquina que obedece cegamente aos nossos desejos. Em meio a esse triunfo, surgiu um mistério frustrante: o amendoim. A China é a maior produtora mundial de amendoim, colhendo 37,5 bilhões de libras por ano. É uma cultura estratégica, mas quando os cientistas aplicaram o pó milagroso nos campos de amendoim degradados, o inesperado aconteceu. O solo melhorou quimicamente, o pH subiu, a terra ficou mais fofa, mas a colheita diminuiu. Como isso era possível? A resposta estava escondida no mundo microscópico. O amendoim é uma leguminosa e depende de uma parceria simbiótica com bactérias específicas que vivem em suas raízes e capturam nitrogênio do ar. A mudança rápida no pH do solo, causada pelo pó de ostra, foi um choque para essas bactérias. Elas não conseguiram se adaptar à velocidade da intervenção humana. Foi uma lição de humildade brutal para a engenharia. Você não pode apressar a biologia. O ecossistema precisa de tempo para se recalibrar. O pó de ostra era poderoso, sim, mas não era uma varinha mágica instantânea para todas as espécies. Enquanto os cientistas aprendiam a ter paciência na Terra, outra equipe voltava seus olhos para onde tudo começou: o oceano. A crise não estava apenas nas montanhas de cascas em terra, mas também debaixo d'água. Ao longo dos últimos 150 anos, 85% dos recifes naturais de ostras da região haviam desaparecido completamente. O fundo do mar, que antes era uma floresta viva, tornou-se um deserto de lama. A solução para restaurar esse mundo perdido não exigiu alta tecnologia, mas sim sabedoria antiga. Engenheiros e biólogos viajaram no tempo e adotaram um método de 300 anos atrás. Nada de concreto, nada de estruturas metálicas complexas. Eles usaram simples estacas de bambu e madeira, cravadas manualmente nos lodaçais da costa. O objetivo era criar uma base sólida para que as larvas de ostras que flutuam na água tivessem onde se agarrar. Sem máquinas pesadas, apenas madeira e a força das marés. O resultado foi uma explosão de vida que deixou os especialistas atônitos. Em poucos meses, as estacas estavam cobertas de novas ostras. A biomassa na área aumentou 10 vezes. Mas o verdadeiro poder desses recifes não é apenas servir de casa para os moluscos, é a limpeza. Uma única ostra adulta é uma máquina biológica de filtragem capaz de processar 8 galões de água por hora. Multiplique isso por milhões em um recife e você tem uma estação de tratamento de água mais eficiente que qualquer fábrica humana. A água turva ficou cristalina. A luz do sol voltou a tocar o fundo do mar. E com a água limpa, criaturas antigas retornaram. Os caranguejos ferradura, fósseis vivos de 400 milhões de anos, voltaram a colocar seus ovos nessas águas seguras. O ciclo estava completo. O que tiramos do mar foi devolvido, restaurando o equilíbrio. A jornada da humilde casca de ostra não parou na fazenda ou no Recife. Ela invadiu o mundo da alta tecnologia, provando ser um dos materiais mais versáteis do século XXI.
Nos laboratórios mais avançados do Japão e da Coreia, as conchas estão sendo moídas em escalas microscópicas para criar tintas inteligentes. Testes mostraram que tintas misturadas com 20 a 30% de pó de ostra possuem um poder antibacteriano natural devastador, matando 99% das bactérias Staphylococcus aureus em apenas 24 horas. Imagine hospitais pintados com um material que se esteriliza sozinho. No tratamento de águas industriais, o pó de ostra provou ser um filtro voraz. Ele consegue absorver 95% do chumbo e 87% do arsênico presentes em águas contaminadas. E faz isso custando 60% menos que o carvão ativado tradicional. A inovação chegou até o plástico, o grande vilão moderno. Novos bioplásticos reforçados com o cálcio das ostras são 12% mais fortes e se degradam muito mais rápido na natureza. Até mesmo nas estradas, as ostras estão salvando vidas. Em Hiroshima, o asfalto misturado com conchas trituradas oferece uma aderência superior aos pneus em dias de chuva, prevenindo acidentes. E no seu banheiro, o cálcio ultra puro extraído dessas conchas agora é usado em pastas de dente e cosméticos de luxo. De estradas a rostos, de paredes hospitalares a copos descartáveis. O que antes era uma montanha de lixo fétido, agora é a estrutura invisível e limpa da nossa modernidade. Começamos nossa história com uma imagem de repugnância, montanhas de lixo tóxico que envenenavam o ar. Viajamos pelo fogo dos fornos industriais, vimos terras mortas renascerem em verde vibrante e testemunhamos o retorno de criaturas pré-históricas aos mares limpos. A humilde casca de ostra, um resto esquecido do seu jantar, provou ser muito mais do que lixo. Ela é cimento, é remédio, é filtro e é escudo. A grande lição que a indústria nos ensina aqui é inegável. Na engenharia perfeita da natureza, não existe lixo. Existem apenas recursos que nós, com nossa visão limitada, ainda não aprendemos a usar. As montanhas brancas da China não eram um problema, eram uma reserva de ouro químico esperando pela chave certa. Enquanto olhamos para o futuro, a pergunta muda. Não é mais o que faremos com o lixo, mas sim, qual outro tesouro está escondido nas pilhas de desperdício que criamos todos os dias? A resposta para a próxima crise global pode estar bem debaixo dos nossos pés. Eu sou a voz do poder da indústria, e se essa transformação te impressionou, o que vem a seguir vai redefinir o seu conceito de impossível. Imagine um país pequeno e pobre apostando metade de toda a sua economia em uma única parede de pedra. No coração da Ásia Central, o Tajiquistão está construindo a barragem de Rogun. Com 335 metros de altura, ela será a mais alta da história, superando a Torre Eiffel. O custo? 8 bilhões de dólares. Uma falha aqui não seria apenas um desastre de engenharia, mas a falência total de uma nação inteira. Para entender por que alguém assumiria um risco tão insano, precisamos olhar para o mapa e para a história. O Tajiquistão não tem saída para o mar, possui poucos combustíveis fósseis e abriga 10 milhões de pessoas que vivem com a constante ameaça de apagões. Mas eles têm algo que vale mais que petróleo: montanhas gigantescas e rios furiosos. O rio Vaksh é uma besta indomável, um sistema fluvial poderoso com quedas de altitude dramáticas, criando um dos poucos lugares no planeta Terra fisicamente capazes de suportar uma mega barragem. A ideia de domar esse monstro não é nova. Ela nasceu na década de 1960, quando o país ainda era uma peça na engrenagem da União Soviética. Moscou queria industrializar a periferia do império e, em 1976, deu a ordem para começar a construção da estrutura hidrelétrica definitiva. O objetivo era claro: controle total da água e energia ilimitada. Mas impérios caem. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, o dinheiro sumiu. O Tajiquistão mergulhou em uma guerra civil brutal e o canteiro de obras de Rogun, já parcialmente construído, foi abandonado. Durante mais de 20 anos, túneis e fundações ficaram lá, silenciosos, como ruínas de uma civilização perdida, esperando o momento de reviver. Agora, o projeto voltou à vida e a escala é difícil de acreditar.
Quando terminada, a barragem terá 1.099 pés de altura, o que equivale a cerca de 340 metros. Ela foi projetada para gerar 3.600 megawatts de eletricidade. Para colocar isso em perspectiva, essa única estrutura vai produzir energia equivalente a várias unidades de usinas nucleares trabalhando juntas. Isso é o suficiente para dobrar a produção elétrica atual de todo o país. Mas transformar esse sonho em realidade exige uma batalha física contra a natureza que poucos engenheiros ousariam lutar. Antes de você erguer uma montanha artificial, você precisa secar o fundo do vale. E como se seca um rio que corre com a força de um trem de carga? Você o obriga a entrar na montanha. A primeira etapa crítica foi a construção de um sistema de túneis de desvio titânicos. Estamos falando de 4 túneis, cada um com mais de 1 quilômetro de comprimento e diâmetros tão largos que você poderia dirigir um prédio por dentro deles. 2 desses túneis foram perfurados ainda na era soviética e precisaram ser reforçados, enquanto os outros 2 foram finalizados recentemente. Com o rio desviado para a escuridão da rocha, o leito do vale ficou exposto. Mas você não pode simplesmente jogar pedras sobre a terra. A equipe teve que remover todo o solo desgastado e a rocha podre do fundo, escavando até encontrar a rocha-mãe, a espinha dorsal sólida do planeta. Mesmo essa rocha sólida não era perfeita. Ela estava cheia de fraturas naturais invisíveis. Se a água sob alta pressão entrasse nessas fendas, ela poderia levantar a barragem e destruí-la por baixo. A solução foi a força bruta misturada com cirurgia. Os engenheiros perfuraram a rocha e injetaram calda de cimento sob altíssima pressão. Esse processo criou uma cortina impermeável nas profundezas da terra, selando cada fissura e impedindo que a água subterrânea sabotasse a estrutura. Ao mesmo tempo, eles instalaram um sistema de drenagem complexo para aliviar a pressão que viria de baixo para cima durante os séculos de operação da barragem. Nas encostas do vale, operários pendurados em cabos instalaram malhas de aço e aplicaram concreto projetado, pregando a montanha no lugar com parafusos de rocha para garantir que nenhum deslizamento de terra atingisse a obra. Só então, com o palco preparado e a base blindada, a verdadeira construção pôde começar. Aqui está o detalhe que surpreende muita gente. A barragem mais alta do mundo não é feita de concreto sólido. Rogun é uma barragem de enrocamento com núcleo de argila. Imagine uma montanha feita à mão, camada por camada. O corpo da barragem é composto por centenas de milhões de toneladas de rocha e cascalho. O segredo está no centro, um núcleo de argila massivo que funciona como a barreira impermeável, impedindo a passagem da água. Ao redor desse coração de argila, ombros gigantescos de rocha fornecem a estabilidade estrutural. Por que usar pedras soltas em vez de um monólito de concreto? Porque essa região é sismicamente ativa. Uma estrutura de enrocamento tem uma flexibilidade natural. Ela pode absorver a energia de um terremoto sem rachar, algo que uma parede rígida de concreto teria dificuldade em fazer. O material é extraído nas proximidades, transportado por frotas de caminhões gigantes e compactado com precisão milimétrica para evitar que a barragem afunde de forma desigual ao longo dos anos. Engenheiros monitoram cada centímetro desse processo. Sensores de pressão e deformação estão enterrados fundo na estrutura, vigiando o comportamento da montanha artificial enquanto ela sobe em direção ao céu. Quando cheia, essa barreira vai segurar um reservatório com 13 quilômetros cúbicos de água. É um peso inimaginável pressionando contra a parede, dia e noite. Mas para realmente entender o que significa segurar tanta água, precisamos comparar Rogun com o único outro projeto na Terra que rivaliza com sua ambição, embora de uma maneira completamente diferente. Vamos viajar para o leste, para a China. Se Rogun é a campeã da altura, a barragem das Três Gargantas é a campeã absoluta do peso e do volume. Ela é o exemplo perfeito de como uma mega estrutura pode reescrever o destino de uma superpotência. Enquanto Rogun luta pela sobrevivência econômica, as Três Gargantas foram construídas para domar a morte. O rio Yangtze é historicamente um assassino. Em 1931, enchentes mataram mais de 145 mil pessoas. Em 1998, a água levou mais 3 mil vidas e custou bilhões de dólares. A China disse:
Chega! Eles construíram um escudo. A barragem das Três Gargantas não é tão alta quanto Rogum. Ela tem cerca de 185 metros de altura, mas seu comprimento e massa são incompreensíveis. Ela se estende por mais de 2 km e 300 metros através do vale. O reservatório que ela cria é tão vasto que alterou a paisagem de toda a região. Além de proteger milhões de pessoas contra enchentes, essa usina corta 100 milhões de toneladas de emissões de carbono por ano. A escala aqui é diferente de tudo. Onde Rogum usa rocha e argila para flexibilidade, as Três Gargantas usam a força bruta do concreto e do aço. É uma parede de gravidade, o que significa que ela segura o rio, simplesmente porque é pesada demais para ser empurrada. Mas construir algo tão pesado exigiu uma engenharia que beira a ficção científica. A construção das Três Gargantas começou com a remoção de mais de 1 milhão de metros cúbicos de terra e rocha, apenas para os túneis de desvio. Engenheiros escavaram poços de fundação profundos até atingirem o granito sólido, uma rocha com centenas de milhões de anos de idade, a única coisa capaz de suportar o peso do Leviatã. Eles perfuraram e injetaram cimento em milhares de metros de rocha para tornar a base um bloco único e impermeável. Então veio o concreto. Não caminhões, mas um rio contínuo de material cinza. O volume total ultrapassou 28 milhões de metros cúbicos. 20 guindastes de torre operavam simultaneamente, movendo baldes gigantes em um balé mecânico sem fim. Mas o concreto tem um problema. Quando ele seca, ele esquenta. Em volumes tão grandes, o calor gerado pela reação química poderia fazer a barragem rachar e explodir de dentro para fora. A solução foi genial e complexa. Eles enterraram quilômetros de tubos de resfriamento dentro de cada bloco de concreto, circulando água gelada para controlar a temperatura interna enquanto a estrutura curava. Dentro dessa muralha existe um esqueleto de 400 mil toneladas de aço. Placas de aço resistentes ao cisalhamento foram instaladas para amarrar os segmentos, permitindo que a barragem funcione como uma unidade única contra a pressão de 39 bilhões de metros cúbicos de água. O topo da barragem se estreita para apenas 40 metros de largura, mas a base é uma fortaleza de 115 metros de espessura. É uma demonstração de poder industrial que mudou o eixo da Terra, literalmente, devido à massa de água deslocada. De volta ao Tajiquistão, a aposta de Rogum é ainda mais perigosa, porque o país não tem a riqueza da China. O custo estimado de 6,3 a 8 bilhões de dólares é um fardo quase insuportável. O projeto sofreu por anos com falta de dinheiro e medo político. O Uzbequistão, país vizinho que fica rio abaixo, passou anos tentando bloquear a obra. Eles temiam que o Tajiquistão usasse a barragem para fechar a torneira da água, destruindo a agricultura uzbeque, que depende do rio Amu Darya. Foi necessário que o Banco Mundial entrasse com estudos rigorosos para provar que a barragem era segura e viável. As tensões diminuíram, mas o relógio continua correndo. As duas primeiras turbinas começaram a girar em 2018 e 2019, gerando dinheiro e eletricidade para financiar o resto da construção. Mas a obra está longe do fim. O corpo da barragem só deve atingir a altura final lá para o ano de 2029. E não para por aí. Encher um reservatório desse tamanho não é como encher uma banheira. Se fizerem muito rápido, o rio seca e os vizinhos entram em guerra. O enchimento será lento e cauteloso. Projeta-se que o nível máximo de água só seja atingido por volta do ano de 2036. É um jogo de paciência de décadas, onde cada metro de água que sobe representa uma vitória e um risco. No final das contas, Rogum não é apenas sobre eletricidade. É sobre a audácia de uma nação pequena, que decidiu escrever seu nome na história usando pedra e água. Se der certo, o Tajiquistão deixará de ser um importador de energia para se tornar a bateria da Ásia Central, garantindo luz e desenvolvimento para as próximas gerações. Se falhar, as consequências financeiras e geopolíticas serão devastadoras. Essa barragem prova que a infraestrutura é o destino. Seja o concreto maciço na China, protegendo milhões contra enchentes, ou a montanha de pedra no Tajiquistão prometendo um futuro iluminado, essas mega estruturas são os monumentos da nossa era.
Elas nos mostram que, com engenharia suficiente e vontade de ferro, humanos podem remodelar a geografia e dobrar a natureza à sua vontade. Mas a pergunta que fica ecoando no vale do rio Vaksh é: será que uma única parede pode realmente segurar o futuro de um país inteiro? A resposta virá em 2036, quando a água finalmente chegar ao topo. Se você quer continuar explorando as fronteiras onde a máquina encontra a natureza, inscreva-se no Poder da Indústria. Até a próxima jornada!